Olá, meu nome é Gustavo Vidigal, eu coordenei a iniciativa de governo aberto da Prefeitura de São Paulo entre 2013 e 2016 e esse é um projeto onde é de 3 aulas, onde eu vou apresentar para vocês como as ferramentas de governo aberto podem ser aplicadas à gestão cultural. Esse é um projeto financiado pelo governo do estado de São Paulo, pelo PROAC, edital 39 de 2021, PROAC Direto, Fomento Direto à Produção Cultural. Eu começo falando sobre governo aberto. O governo aberto, então, ela surge recentemente e ela visa dinamizar, atualizar, na verdade, o debate sobre políticas públicas de um modo geral, mas, em específico, ele visa pensar como novas formas de você abordar um problema, né, podem ajudar a solucionar questões antigas, né? Então, o governo aberto ele é uma articulação de políticas públicas já existentes, não importa o âmbito que você esteja tratando, pode ser federal, estadual ou municipal. Ele articula as políticas de participação, de integridade, de transparência e de inovação tecnológica. Ou seja, da articulação de 4 políticas que antes andavam separadas, a gente vai ter uma política pública nova que é pensada nesse formato de governo aberto. Então, quando eu estou falando de governo aberto, só para reforçar isso, eu estou falando das políticas públicas de transparência, ou seja, as políticas públicas que visam dar visibilidade para as ações das gestoras e dos gestores públicos, como, por exemplo, a abertura de bases de dados públicas, a incorporação da Lei de Acesso à Informação, no caso aqui do Brasil. Ela visa também articular as políticas públicas de transparência com as políticas públicas de participação social, políticas públicas essas que que são, na verdade, fruto de muita pressão social, e que cravou dentro do Estado brasileiro espaços permanentes de negociação entre a sociedade e o Estado. Então, quando eu estou falando de política pública de participação, eu estou falando das políticas públicas que são gestadas dentro dos espaços institucionais, ou seja, dentro do Estado, né, onde a sociedade civil e o Estado cocriam políticas públicas a partir dessa negociação. Eu falo também de inovação tecnológica, ou seja, essas experiências, essas políticas, elas estão alicerçadas na plataforma digital, né, e as políticas públicas de accountability, integridade, que são as políticas públicas que visam fortalecer a atuação do Estado, combatendo formas de corrupção. Então, governo aberto é a articulação dessas 4 políticas públicas, né? Então, é da interface, é da intersecção dessas 4 políticas públicas que a gente vai ver surgir algo novo, que se chama as políticas públicas de governo aberto. As políticas públicas de governo aberto, elas podem acontecer em várias áreas, com vários temas. A gente pode ter política pública de governo aberto na área da saúde, políticas públicas de governo aberto na área da educação, e aqui, no caso, a gente vai falar das políticas públicas de cultura. Então, como é que o governo aberto, como é que a gente pode pensar políticas públicas de governo aberto na área da cultura? É importante frisar que quando a gente está falando de governo aberto, a gente está falando do cenário democrático, né? Como a gente estrutura o governo aberto, como o alicerce do governo aberto é a conjunção dessas políticas de transparência, participação, inovação e integridade, e tudo isso, na verdade, só acontece de forma harmônica no ambiente democrático, só existem políticas públicas de transparência efetivas num governo democrático, de participação também no cenário democrático,
integridade, a combate à corrupção de forma efetiva só acontece na democracia, né, e o uso da plataforma digital de forma plena, sendo a plataforma para essas outras políticas, né, isso tudo acontece, só acontece de forma efetiva no ambiente democrático. Então, quando eu estou falando de governo aberto, eu estou falando necessariamente de ações que visam fortalecer e disseminar a democracia na nossa sociedade. Essa é uma agenda mundial, como eu disse no começo. A gente tem na OGP a referência internacional, Open Government Partnership, é uma entidade, né, que é cogerida a sociedade civil com representantes de estados nacionais. Ela vem atualizando a sua agenda e incorporando outros entes, né, organizativos dos estados nacionais, províncias e estados quando são repúblicas federativas, e municípios também. Então a OGP é essa entidade que coordena a ação do governo aberto no mundo. No Brasil, quem articula as ações de governo aberto é a CGU, a Controladoria Geral da União. Ela articula ações nos estados e nos municípios e envolve a sociedade civil na articulação de planos de ação, que são esses pactos bianuais feitos em parceria com a sociedade civil, onde se estabelece metas, né, e a fiscalização dessa implementação é feita em parceria. Alguns municípios já incorporaram a agenda de governo aberto, eu cito aqui o caso de São Paulo, né? São Paulo foi pioneiro na implantação dessa agenda. Hoje, São Paulo, a iniciativa de governo aberto ela é coordenada pela Supervisão de Assuntos de Governo Aberto da Prefeitura, e outras prefeituras também estão aderindo a essa agenda. Osasco também, o governo do estado de Santa Catarina também está incorporando essa agenda, enfim. Essa agenda é uma agenda que está entrando agora nas estruturas federativas aqui do Brasil. No caso de São Paulo fez algumas inovações ao implementar essa agenda de governo aberto. São Paulo Aberto é o programa, o SIGA é o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, ou seja, esse é espaço dentro do Estado, né, onde as secretarias se organizam para implementar suas agendas de governo aberto, temáticas. Os laboratórios de inovação, São Paulo Aberto coordena uma parte dos laboratórios de inovação, que são hubs onde acontece a incorporação das agendas de governo aberto e outras agendas de inovação tecnológica para dentro do Estado. O Fórum de Gestão Compartilhada, onde a sociedade civil acompanha e monitora a implantação dessa agenda na cidade. E aqui alguns programas que constituem o São Paulo Aberto. Agentes de Governo Aberto, que é um programa de formação que já vem acontecendo desde 2016 aqui na cidade. A abertura de dados públicos e as consultas públicas / votações online que acontecem aqui na cidade. Então, esses são exemplos de agendas, né, de governo aberto, né, que tem essa base, né, na política de transparência, na política de participação, de inovação e de integridade, que constituem os pilares do governo aberto aqui na cidade de São Paulo.